Quando o helicóptero pousou, Juscelino empunhou a bandeira nacional, que foi dada para ele por um dos chefes da Mercedes, subiu numa romizeta e desfilou por Brasília. Atrás dele, uma caravana que tinha até Fenemê ali encarroçado pela Caio, romizeta, Jeep Rural, Willys, Simca Chambord. Um carro de cada montadora que produzia no país entrou em Brasília naquele dia. Depois dessa volta, uma missa, um merecido churrasco e aviões da Força Aérea davam rasantes jogando papel picado. Tudo isso 2 meses antes da inauguração oficial de Brasília. Mais de 130 veículos e mais de 240 pessoas desfilaram na Caravana da Integração Nacional, provando que era possível chegar em Brasília de qualquer canto do Brasil. Houve sim um problema com a Coluna Norte, cara, porque a Belém Brasília não estava pronta, era um lamaçal que só. Mas a Mercedes-Benz chamou a responsabilidade para ela, falou: deixa com a gente vai mandar só veículo traçado 4x4 e vamos fazer melhor. O presidente nacional da Mercedes-Benz vai acompanhar a Coluna Norte, que durou 10 dias para fazer 2.200 quilômetros. Foi carinhosamente apelidada de Operação Tartaruga. É claro, atravessar a floresta amazônica tendo atoleiros, doenças, cobras, enfim, todos os tipos de risco que podem ter ali, além dos veículos quebrando no caminho e tudo mais, não ia ser uma operação fácil. Povoados muitas vezes nem tinham estrutura para receber essas pessoas, mas graças a toda a logística feita pelo coronel Lino Teixeira, eles conseguiram estar mais ou menos preparados para as adversidades que teriam. Eles recebiam eles com muita alegria, cara, porque finalmente o Brasil notava que existia o interior, que existiam vilas, existiam pessoas no interior. Então, cara, foi uma alegria gigante para as pessoas receber a caravana, ainda que por vezes dizem que eles acabavam com toda a comida que tinha no local, porque ninguém estava preparado para tantos homens que estavam o dia inteiro empurrando veículos em lamaçal. Então, meu amigo, eles comiam para dedéu, velho. Essa história deveria estar nos livros didáticos, mas ela não está lá, mas eu vou te contar. 2 coisas marcaram muito o governo Juscelino Kubitschek, né? O crescimento da indústria automobilística e a expansão de grandes rodovias pelo país. Claro que a construção da capital Brasília também, e ela foi construída por vários motivos, mas um deles era você justamente levar o Brasil para os interiores, né? Desbravar o interior do país. Quando Brasília já estava quase pronta, o ajudante de ordens do Juscelino, que também era primo dele, o Major Edson Perpétuo, ele deu a ideia, cara, por que não fazer uma caravana com veículos nacionais, rodando com pneus nacionais e combustível brasileiro para chegar à capital do país, que só seria inaugurada oficialmente 60 dias depois. A ideia na hora foi aceita, todo mundo concordou e já enviaram os convites então para as montadoras, que ficaram felizes e, claro, aceitaram na mesma hora. A Coluna Sul saiu de Porto Alegre, a Oeste saiu de Cuiabá, a Leste saiu do Rio de Janeiro, a Coluna Norte foi fazer Belém Brasília. E o grande problema é que, como ela não estava terminada, cara, todos aqueles atoleiros não era só porque ficavam enguiçados os carros ali. O problema é que os veículos iriam dar muito mais problemas mecânicos do que eles imaginavam. Afinal, às vezes escorregavam, tombavam, caíam, e tudo isso precisou ser muito bem organizado. A gente precisa pensar que eles não tinham combustível em lugar nenhum, peças, óleos, lubrificantes, nada tinha pelo caminho, nenhuma estrada, nenhum tipo de empresa que pudesse fornecer isso. Então, o coronel Lino Teixeira teve que organizar a logística de maneira que levassem peças, lubrificantes, combustíveis, enfim, todo tipo de material que fosse necessário ele tinha que levar, além de alimentos e também remédios, água potável e tudo mais. Algumas parcerias foram firmadas com empresas da região para que eles pudessem posar ali nos galpões das empresas, afinal era muita gente e os povoados eram muito pequenos, né? Algumas pontes também tiveram que ser modificadas porque não tinham capacidade para aguentar o peso de um ônibus, por exemplo, ou de um caminhão Mercedes-Benz. Mas finalmente, no dia 1º de fevereiro de 1960, eles chegam em Goiânia, onde juntam todas as caravanas. No dia 2, cara, eles entram em Brasília todos juntos em algo que deve ser emocionante, porque só de contar para vocês já me emociona imaginar um lugar. Os construtores de Brasília, todos cansados, mas ainda trabalhando, que eram chamados candangos, vendo aquela festa entrar, o presidente chegar de helicóptero e todos desfilam. Ali eles fazem essa missa, também fazem esse churrasco, e todos com uma alegria muito grande levantam então uma cruz, um monumento em homenagem à Caravana da Integração Nacional, quando se comprovou que era possível chegar a Brasília de qualquer canto do país. É uma pena que as pessoas que passem hoje por essa cruz que fica ali num canteiro nem saibam da aventura que foi, na verdade, o evento que levou essa cruz a ser colocada ali. E muitas dessas pessoas que participaram, que ali estavam voluntários, mecânicos, jornalistas, fotógrafos, políticos, o presidente da Mercedes-Benz e tudo mais,
dizem que foi um dos dias mais emocionantes da vida deles. E somente 2 meses depois, então em abril de 1960, é que vai ser oficialmente inaugurada Brasília como a capital do país. Se você quiser ter mais informações, mais fotos, mais detalhes da Caravana da Integração Nacional, você pode ir até o site cinbrasilia.com.br e também até o meu canal lá na rede de vídeos longos, onde eu vou contar essa história com mais detalhes. Aqui não tem como eu contar ela com muitos detalhes, porque lá eu conto com muito mais detalhes e em alguns dias o vídeo vai ao ar lá. Muito obrigado e até a próxima.